Ok, gente, hoje a nossa aula é para falar um pouquinho sobre roteiro de TV, um gênero textual bem interessante que a gente vai entender como se produz, quais são as características dele e ao mesmo tempo a gente vai perceber que ele é um gênero bem atual. Então vejamos, primeiramente o que a gente vai chamar de roteiro, olha só, é a forma escrita de qualquer espetáculo audiovisual escrito por um ou vários profissionais que são chamados de roteiristas, argumentistas ou guionistas. Também tem o nome de script, o roteiro, em língua inglesa. Então percebam que nós estamos falando aqui do texto escrito. A partir do instante em que aquele texto escrito, ou seja, aquele roteiro, passa a ser direcionado para um espetáculo audiovisual, como um filme ou uma série de TV, então nós já percebemos que esse roteiro passou a ter a sua finalidade concretizada. O roteiro ou argumento é um documento narrativo. A narração prevalece nesse gênero textual, mas obviamente isso não significa que nós não tenhamos traços descritivos dentro do roteiro, até porque dentro das rubricas que nós vamos já falar sobre elas, é importante também a descrição de todo o cenário no qual se desenvolve a ação de um filme, de uma novela ou de uma série televisiva, certo? Então, o roteiro ou argumento é um documento narrativo utilizado como diretriz para espetáculos de cinema, programas televisivos ou jogos eletrônicos. Vejamos um exemplo, olha só. Aqui nós temos um modelo de um texto verbal, Vocês observam que há apenas palavras. Esse texto aqui é um roteiro de TV. E nós percebemos aqui que há dois personagens. Maria, já na sua versão adulta, conversando com Amado. Amado é um pássaro, porém ele é apenas pássaro durante o dia e à noite ele é homem. Então nós temos aqui uma cena específica dessa série televisiva chamada Hoje é Dia de Maria, que estreou na Rede Globo em 2005. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a série. Por enquanto a gente vai ler esse roteiro de TV e vamos traçar algumas características desse gênero. Então preste atenção, olha só. Aqui fala de primeira jornada em letras maiúsculas, porque vai apresentar a cena onde se desenvolve a ação. E aqui diz cena 57, o que já deixa a entender que são muitas cenas que compõem o roteiro. Cada cena refere-se a um momento específico da obra. Esse, por exemplo, é o encontro de Maria com o amado, o momento em que ela conhece esse amado, que é homem e pássaro, ok? Então vejamos aqui riozão, exterior e pôr do sol. São os elementos que descrevem o ambiente onde se passa a cena. Aqui nós temos a voz do narrador. Maria vai andando pela margem do rio. Ouve um gemido e estaca, atenta. Logo percebe no chão o pássaro incomum, que bate as asas e emite uns gemidos estranhamente humanos. Está crivado por uma flecha. Maria abaixa-se com extremo cuidado, pega o pássaro e o traz junto ao colo. O pássaro pia dolorosamente. Maria fala: "Cuidado que fizeram com essa criatura de Deus. Coragem, meu amigo, que eu vou curar essa ferida." Maria começa a tirar a flecha. O pássaro pia esganiçadamente. Ela o consola, acarinha suas penas. Toda dor passa. Maria tira um pouco mais a seta. O pássaro pia de dor. Toda dor se esquece. Agora já te falta tão pouquinho. Coragem que toda dor termina. Maria finalmente retira toda a seta do peito do pássaro. O pássaro incomum transforma-se num lindo rapaz nu que cai ao chão. É o amado. Maria sufoca um grito de espanto e susto e se afasta. Depois pergunta surpresa: "Quem é você?" Com esforço, o amado tenta erguer-se do chão. "Sou aquele que velei seu sono e segui seus passos, e não vi encanto em voar livre no espaço, nem em estar perto das estrelas, nem no canto dos pássaros da manhã. Quis andar pela terra." Trôpego, o amado tenta, mas não consegue se suster nas pernas e cai ao chão, virando o rosto envergonhado de sua fragilidade. "Eu conheci a altura dos voos, os raios mais fortes do sol, naveguei no ar gelado das montanhas e enfrentei o hálito quente do deserto. Eu que agora estou tão perto de você não sei caminhar, minhas pernas não me obedecem, sou fraco, por favor não me olhe." "Quem é você?" Os olhos do amado se entristecem por um instante. Ele não responde. "Será você aquele que eu já adivinho?" O amado permanece em silêncio, mirando no fundo dos olhos de Maria. "E por que minha voz pergunta quem é você se meu coração já lhe conhece?"
Aqui nós temos uma segunda cena, pessoal. A cena 14, onde nós temos aqui uma estrada, o exterior, que são os arredores, e a cena se passa agora no período da noite. Qual é a diferença dessa cena para a anterior? É que nessa cena aqui, o pássaro já está em formato de homem, conversando com Maria. Daqui a pouquinho a gente explica o enredo. Então vejamos aqui. Na estrada solitária, iluminada pela lua, vê-se a silhueta de Maria e do amado abraçados. Maria se solta do amado, tem lágrima nos olhos. Amanhã, quando o sol nascer, para onde você vai? Vou voar o mais alto que minhas forças me levarem, e lá vou perguntar ao sol da manhã como é que um pássaro ganha substância humana. Para sempre. E amando, não perca nunca a lembrança do voo, o desejo do voo, a liberdade do voo. Maria se afasta e olha a aurora, que começa a pintar de rosa o céu escuro. As horas da noite são curtas, as do dia tarda tanto a passar. Amado, já é quase dia. Não, ainda é noite, o sol ainda tarda um tantinho. Fica, se pudesse lhe impedir de partir, mas não devo. Maria solta-se do amado. Vai, amado, voa, a luz do sol logo vai ferir sua pele. E aqui nós temos duas cenas completadas com algumas características do gênero roteiro de TV que a gente vai agora esmiuçar. Olha só, primeiramente o que é que a gente percebeu nesse texto que acabamos de ler? A divisão das cenas. Como nós mostramos aqui para vocês, nós temos uma cena 57 e aqui nós temos uma cena 14 de um capítulo posterior. Além dessas cenas que mesclam narração, ou seja, a história que está sendo contada entre o amado e a Maria, nós temos também cenas descritivas, que é o local onde se desenvolve a narrativa, ok? Nós ainda temos presentes nesse texto rubricas. E o que é que a gente vai chamar de rubricas? É a apresentação tanto dos personagens que fazem parte de cada cena, nesse caso aqui apenas Maria e o amado, mas também a gente vai chamar de rubrica esses destaques em itálico que mostra exatamente como os personagens devem agir em cena. Então nós temos aí dois tipos de rubricas. Nós temos as chamadas rubricas de intenção, que são essas destacadas com o nome dos personagens, que anunciam os personagens que falam no roteiro. E nós temos também as rubricas simultâneas, que são justamente essas que mostram como os personagens devem agir em cena. Outro detalhe interessante é justamente o discurso direto, porque todo o roteiro ele traz as falas dos personagens, tais quais elas devem ser apresentadas em cena. Então, há o que nós chamamos de discursos diretos. O narrador anuncia os personagens e os personagens têm suas próprias falas. Eles mesmos utilizam as primeiras pessoas para se referirem a si mesmos. Eles mesmos falam como se nós realmente estivéssemos presenciando aquela conversa entre eles. Ou seja, eu não reproduzo nada do diálogo desses personagens. Outro detalhe interessante sobre o roteiro de cinema é a questão da linguagem poética. Isso é algo fundamental para que um roteiro possa passar a melhor impressão para o leitor, que tenta, através daquela leitura verbal, imaginar a cena dos personagens. Então, nada como um pouco de poesia nesses diálogos para que essa cena possa se apresentar para o leitor de uma forma bastante intensa. O romantismo ou a dramaticidade que a gente vê acontecer com os personagens passa a fazer parte do imaginário do leitor. Então, quanto mais figuras de linguagem, sobretudo, quanto mais uma carga emotiva presente nessas palavras, mais o leitor se sente atraído pelo texto. Outro detalhe também são os elementos fundamentais de uma narrativa que deve, obviamente, acontecer num roteiro de TV, que é o próprio enredo, né? Ou seja, a história em si, que deve ser colocada do começo ao fim em cenas, né, repartidas em cenas, o espaço onde acontece a narrativa, que aqui nesses dois trechos foi colocado apenas como um local onde tem um rio, um exterior e um pôr do sol, então a gente vai imaginar um ambiente natural, um ambiente rural. Nós temos ainda a questão do tempo em que se desenvolve a narrativa e ainda nós temos os personagens, que nesse caso aqui os envolvidos são apenas dois, mas a obra em si traz outros personagens. Aqui nós temos apenas um trecho desse roteiro de TV. Lembrando também que a origem do roteiro está associada à indústria cinematográfica, porque naquela época era interessante que o diretor ou um produtor tivesse acesso a toda a história, né, do começo ao fim, para que ele tivesse uma noção de custos que deveriam ser direcionados para aquela produção específica. Então, o roteiro também serviu para isso, para que a pessoa se orientasse em relação a valores
a questão financeira e também passou a ser concebido como necessário para guiar todos os envolvidos naquela produção, sobretudo os atores, porque eles vão necessitar de um roteiro para saber as suas falas e saberem a sequência narrativa que vão constituir cada cena daquela obra cinematográfica, ok? Bom, então, nessa primeira parte da aula a gente falou um pouquinho a respeito do roteiro, analisando o próprio texto. Agora vamos falar um pouco mais sobre essa história de um modo geral que a gente está analisando aqui por parte, ok? Vamos lá. Ok, gente, então só para concluir essa parte aí sobre o roteiro de TV. Nós pegamos aí um trechinho que faz parte da primeira temporada exibida pela Rede Globo em 2005. Na verdade, esse projeto aí, como um todo, ele teve 2 temporadas. A primeira que foi apresentada em janeiro daquele ano pela emissora, com 8 capítulos, e a segunda com 5 capítulos. Esses trechozinhos específicos que a gente fez a leitura fazem parte da primeira temporada, quando a personagem Maria, agora já adulta, encontra aquele que seria o seu amado, que na verdade é um pássaro, e esse pássaro passou por uma transformação, estava enfeitiçado, porque durante o dia ele era pássaro, mas durante a noite ele era um homem. Então durante o dia ele ficava guiando a personagem, porque a amava, né? E durante a noite podia, em forma de homem, estar junto dela. De um modo geral, a obra Hoje é Dia de Maria traz para a gente contos populares que foram colhidos por 3 grandes escritores. Foram o Mário de Andrade, o Silvio Romero e o Câmara Cascudo. Para essa produção cinematográfica, o Carlos Alberto Sofrenini foi o responsável pelo roteiro. Então, de um modo geral, nós vamos ter o seguinte. Nós temos uma personagem chamada Maria, que passava por situações delicadas na convivência com sua madrasta, que obviamente não gostava dela, fugiu de casa e nessas andanças várias histórias são colocadas dentro do roteiro. Dentre elas, justamente a paixão de Maria. Maria acaba perdendo a sua infância depois que ela passou por uma maldição de Asmadeu e, sem infância, ela acaba encontrando este personagem que é o pássaro amado. Ela o encontra ferido, retira a flecha que estava perto de seu peito, o pássaro sente muita dor, mas resiste. Então, nessa conversa, ela descobre que aquele pássaro é justamente aquela pessoa com quem ela sempre sonhava e se esquecia durante o dia que havia sonhado. Ou seja, era a pessoa por quem ela estava apaixonada. Esse pássaro também vivia sob uma maldição. Então, durante o dia, ele era ave, ele era um pássaro. Durante a noite, ele era um homem. Apenas no período da noite, o homem e a mulher, ou seja, Maria e o amado, poderiam estar juntos, porque durante o dia ele se transformava em pássaro e não podia estar junto da sua amada, apenas vigiando-a. A gente pode reparar também, nesse capítulo específico, como a linguagem poética é fundamental para apresentar para o leitor as cenas em que se desenvolvem as ações. A gente percebe que o amor, a declaração do pássaro para Maria é feito de uma maneira bastante intensa. As palavras escolhidas para expressar tal sentimento trazem emotividade, trazem uma carga emotiva muito intensa para os leitores. Isso é uma característica fundamental dentro desse roteiro aí. Então, como a gente falou, essa obra tem 13 capítulos, né? 8 correspondentes à primeira temporada, 5 correspondentes à segunda temporada. Uma obra muito intensa, uma obra interessantíssima, que prende a atenção do leitor. Aquele que ainda não assistiu à série, é importante assistir. Eu não vou dizer como termina para não passar um spoiler sobre ela, ok? Mas fica também a dica de leitura porque vale a pena. É uma obra bastante emotiva, certo? Então por hoje é isso aí. A gente se vê aí numa próxima aula. Tchau!